Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É um prazer estar com os irmãos aqui nessa noite. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, dele me conceder essa oportunidade de estar novamente com vocês. Agradecer ao pastor Diego e a toda a igreja pela honra do convite. Eu me sinto sempre muito honrado de estar aqui com vocês. E agradecer também pelas orações. Eu sei que vocês estavam orando por mim. Fiquei 23 dias internado em junho. No dia, a Márcia, uma semana antes, não estava bem. Irmão, pode sentar. A Márcia não estava muito bem. E foi no médico, o médico falou, é gripe. Aí na outra semana nós voltamos no médico lá com ela. E o médico falou novamente, na terça-feira, é gripe. E eu passei, a médica falou para mim, você está com a garganta inflamada, a garganta tá ruim. Na terça. Na quinta, eu voltei no médico. E falou, é gripe. E fiz um raio-x na quinta-feira e o médico falou, teu pulmão não tem nada, o raio-x está normal. Mas eu não estava muito bem, eu já não vinha bem por conta de uma medicação que eu estava tomando. E ela me deu uma reação. E na quinta-feira eu passei, o médico fez o raio-x, gripe. Aí no sábado eu fui no hospital e fiz uma tomografia, mas eu passei no hospital à noite. Ia demorar 3 horas a mais para sair o resultado. Eu falei para a Márcia, vamos para casa, de dia a gente vem aqui, pega a receita e vai embora comprar os remédios. Aí no domingo, nós não fomos na igreja, mas participamos através da internet, lá assistimos o culto através da internet. Depois do culto nós fomos lá para o hospital, onde eu ia pegar a receita e ir embora, E o médico falou, não, você vai estar internado, seu pulmão já está mais de 50% afetado. E aí eu fiquei internado do dia 6 até o dia 28. Fui internado num domingo e saí numa segunda-feira. O médico ainda, naquela semana que eu saí, eles já tinham dito que eu ficaria até a sexta-feira. Mas aí o médico disse que eu poderia tomar os remédios em casa e vir embora. Graças a Deus. Mas foi um tempo bem difícil. Quando eu entrei ali naquele domingo, eu falei, eu não vou sair daqui. Eu olhei pela janela estava deitado numa cama lá no hospital, olhei pela janela e falei, Senhor, lembra-te de mim quando vieres na tua glória. Esta foi a minha oração lá muitas vezes, lembra-te de mim quando vieres na tua glória. E eu sei que os irmãos estavam orando, muitos irmãos estavam orando por mim, muita gente mesmo. E é interessante que foi um momento que Deus trouxe muitos amigos, E Deus foi cuidando das coisas, Eu fiquei bastante preocupado com o que estava, com a situação, Não, nem tanto comigo. No domingo, quando eu estava no hospital lá, nos primeiros momentos, Porque o meu filho também ficou internado. No mesmo domingo ele foi internado também. Só que ele foi para um outro hospital. E eu orei para Deus, falei, Senhor, eu já até vivi bastante. Mas deixa o meu filho aí. Senhor, se eu quiser, já vivi bastante, mas deixa o meu filho aí. E orei pelas pessoas que estavam ali, porque nós demos entrada pelo pronto-socorro, Eu fiquei ali umas 2 horas num quarto lá, estava algumas pessoas até naquelas macas, e eu orei por todo mundo que estava ali, e falei, Senhor, que todos eles possam ter uma oportunidade. Mas se eu não... Já vivi bastante. Eu agradeci a Deus, mas Deus pôs a mão. E depois de 23 dias eu saí. E graças a Deus estou bem. Ainda algumas coisas para recuperar, mas graças a Deus estou muito bem. O Senhor deu vitória. E como eu disse, Deus cuidou de tudo, Eu não fui esperando ficar internado. Eu fui, como eu falei para vocês, esperando pegar uma receita e ir embora. Mesmo porque eu ia levar meu filho para o outro hospital para ele pegar uma receita e ir embora. Era o nosso pensamento, E aí o médico falou, não, você está internado. A noiva do meu filho veio, pegou o carro, levou ele para o hospital e teve que mudar todos os nossos planos.
mas graças a Deus, não os planos do Senhor. Eu creio que Deus sempre esteve cuidando de tudo. Deus se antecipa às situações. Eu aposentei em 2018, em agosto de 2018. Está fazendo 3 anos. Agora, no comecinho de agosto, fez 3 anos. E quando eu aposentei, o salário deu uma caída muito sensível, né? E eu entrei com uma ação para revisão daquilo. E alguns amigos que tinham aposentado e que entraram com a ação, levou 4, 5 anos para sair. Então eu estava pensando, uns 4, 5 anos. Em abril, a minha nora, consultando lá no computador o processo, ela falou: olha, o juiz já deferiu, em abril. Aí em maio eu já tive o salário revisto, teve a revisão no salário. Eu fui internado em junho, né? Eu entrei com uma outra ação, porque eu tinha férias de 89, 90 e 94. Tinha 3 férias que eu não tinha tirado, e eu pedi um pouco antes de aposentar, e falaram: não, agora você não tem mais, pede na justiça. E eu entrei achando, vai levar 20 anos, né? E eu até conversei com o advogado que estava cuidando, né? Porque a minha nora viu para mim: ó, você ganhou a ação. E eu conversei com o advogado, ele falou: isso aí vai para precatório. Precatórios são aquelas dívidas do governo, fala, né? Eu devo, não nego, pagarei quando puder. E quando quiser. E aí o advogado ainda falou para mim: olha, a partir de 2029, porque era o que o governo estava falando. Ele parou, suspendeu os pagamentos de precatórios e seria a partir de 2029. E aí eu estava internado lá, a Márcia foi consultar a conta, né, a conta bancária, ela achou que tinham tirado dinheiro. Mas ela não percebeu que tinha 0 a mais, né? Ela achou que tinha menos. E graças a... Oi? Ela tinha pago uma conta, depois ela foi consultar, ela achou que tinham tirado dinheiro da conta, né? E não era que tinham tirado, tinha mais do que ela achou que tinha. E Deus foi cuidando de tudo, né? Então chegou um momento que a gente precisava ter um pouco mais de recursos, e Deus trouxe. Eu fiquei internado todos aqueles dias, né? Do dia 6 até o dia 28. A gente precisava pagar o aluguel da igreja. A Márcia conversou com os proprietários, né? São 2 proprietários, é uma senhora e o sobrinho dela. E disse que eu estava internado, tal, e a gente assina o cheque. Todos esses pagamentos são feitos por meio de cheque. E eu falei que eu precisava assinar um cheque, e a enfermeira falou: olha, a gente não deixa entrar cheque aqui, porque teve casos de pessoas internadas dar cheque, depois da família falar que alguém do hospital pegou o cheque, sacou? Então não poderia fazer isso. Mas como eu fui ficando muitos dias, eu conversei com o médico, ele falou: ó, a gente vai autorizar. A Márcia trouxe o talão e eu assinei 3 folhas de cheque. Mas eu tremia tanto que nenhuma assinatura bateu. Ela foi lá no banco e eles falaram: não passa, não vai pagar. E graças a Deus, aquele dinheiro que veio das férias, né, eu falei: paga com aquele dinheiro, paga o aluguel lá, e Deus proveu. Deus proveu. Deus esteve com a mão dele cuidando de tudo e provendo tudo. E aí, enquanto eu estava internado, eu entendi algo de Deus, que não é a minha mão e não é o meu braço. Eu vi muitas pessoas falando o seguinte: eu venci a Covid. Eu não venci a Covid. Não, eu não venci. E se tivesse morrido, eu não teria perdido também, porque eu já morri com Cristo, eu já fui com Ele crucificado. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e que vem um dia me buscar. Então eu não venci, mas Deus me deu graça e me tirou de lá. Não foi na minha força não, irmãos, não foi na minha força. Eu não, graças a Deus, não fiquei entubado, mas tinha uma fisioterapia num ventilador, que é um aparelho lá que ele sopra muito forte no pulmão. A gente põe uma máscara e aquilo sopra, e eu ficava 1 hora e meia naquilo. E aí quando tirava, a saturação estava baixa. Aí a fisioterapeuta falava para mim: respira, respira. A saturação estava baixa, não ia. E o médico chegou até a falar para a Márcia que se não tivesse melhor, ia ter que entubar, levar para a UTI, entubar.
Mas graças a Deus o Senhor pôs a mão, mesmo com a saturação baixa, que não ia, a saturação estava baixa desde o dia que eu internei. Falar, tive dor? Não tive dor nenhuma. Doeu alguma coisa? Só doeu algumas vezes que foram fazer os exames de sangue, que tirava o sangue da artéria, que tira aqui no pulso. Aí aquilo dói, aquilo lá doía. Mas de resto não teve dor, não sentia dor. O que eu sentia? Cansaço. Eu sentia cansado. Eu tomava um banho, já ficava, parecia que tinha corrido a São Silvestre. Eu fazia qualquer coisa, estava muito cansado. E a respiração, que eu não sentia, falta de ar, não sentia. Mas a respiração estava muito, a oxigenação no sangue estava muito baixa. E graças a Deus, o Senhor pôs a mão. E eu saí de lá no dia 28, saí tomando uns remédios em casa, os remédios acabaram. Teve algumas reações que ainda nos dias que se sucederam, né? Tive que voltar no médico mais umas 4 vezes, mas graças a Deus o Senhor deu vitória. O Senhor tem talvez algum outro plano comigo, né? O Senhor tem propósitos nas nossas vidas. O Senhor tem propósitos, e os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Amém? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estiveram orando por mim. Eu agradeço de coração a todos, pastor Diego, toda a igreja, agradeço de coração pelas palavras que o Diego sempre mandava lá para mim, e pela oração que eu sei que vocês oraram e Deus trouxe a resposta. Não fui eu que venci, eu não venci nada. E se tivesse morrido, volto a dizer, eu não teria perdido nada, porque a minha vida já está com o Senhor. A minha vida já está com o Senhor. Quando eu estava internado lá, faleceu um primo meu. Ele já tinha outros problemas também, né? Ele estava com câncer, e ele já tinha feito diversas cirurgias, estava fazendo a quimioterapia, e fazendo quimioterapia ele contraiu a Covid, ficou internado poucos dias, voltou para casa, e no dia seguinte ele passou mal, caiu, levaram ele para o hospital, e ele no outro dia já morreu. Eu estava internado nesse período, e eu via só a mensagem no celular, que eu fiquei com o celular lá, que ele tinha sido internado e tinha saído, que estava bem. Eu falei, glória a Deus. E eu só fiquei sabendo que ele tinha morrido depois que eu cheguei em casa, uns dias depois que eu cheguei em casa. E é só a mão de Deus. Meu primo também era evangélico. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele, porque lá quando eu era criança, lembra do pastor Luizinho, lá do Brasil para Cristo? O Luizinho era o presidente da mocidade, e o meu primo era o vice-presidente da mocidade, lá da Igreja do Brasil para Cristo, que era um salãozinho, numa ruazinha, chamava Rua B, lá na década de 60, fim da década de 60, começo da década de 70, e eu ia muito com ele para a igreja. Então eu agradeço muito a Deus pela vida dele, porque eu estar na igreja e tudo aquilo que Deus foi fazendo, começou também de uma forma muito intensa por meio da vida do meu primo Carlos, que agora está com o Senhor. Um dia eu vejo ele lá de novo. Amém? Quero ler um texto bíblico com vocês, no Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Você conhece essa passagem, a parábola do bom samaritano. Eu vou ler aqui na NVI. Deixa eu trocar de óculos. Glória a Deus. A parábola do bom samaritano. Graças a Deus. Abençoa-nos, Pai, na leitura da palavra e no entendimento dela. O Senhor ilumine o nosso coração e entendimento, que todo o teu propósito se faça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. São Lucas 10, versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá.
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Glória a Deus. Tem um hino do Guilherme Kerr, se não me engano, que chama O Amor Soluciona a Questão, que ele é baseado nesse texto, nesta passagem bíblica. Está lá num disco que eu tinha lá, o disco de vinil que chama O Semeador e Outras Histórias, se não me engano é esse o nome do disco. Aí tem esse hino lá: o amor soluciona a questão. Jesus está sendo provado, não é isso? Ele é abordado por um mestre da lei, por um homem entendido na lei, e ele quer testar os conhecimentos de Jesus, e ver também se a doutrina, se o ensino de Jesus é correto ou não. E ele faz uma pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai responder para ele: o que diz a lei? O que diz a palavra? E ele responde para Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus falou: muito bem, você respondeu certo, é isso. E aí ele, para não querer ficar por baixo, ele emenda mais uma, e ele pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? E aí, em resposta a essa pergunta que ele faz, Jesus conta uma história. E a história que Jesus conta é de um homem que está descendo de Jerusalém para Jericó. Esse homem que está descendo de Jerusalém para Jericó, com certeza é um judeu. Ele está saindo de Jerusalém indo para Jericó. E na estrada esse homem é assaltado. E os ladrões, com muita violência, não apenas roubam o que ele tem, mas batem e quase matam aquele homem. E o homem fica ali caído. E aí o texto bíblico vai dizer para a gente, Jesus vai dizer para a gente assim: e no mesmo caminho descia também um sacerdote. E aí Jesus vai dizer depois: e no mesmo caminho, em seguida, no mesmo caminho, vem um levita. Levita era um oficial do templo, alguém que tinha vida para estar na presença de Deus, no cuidado das coisas de Deus. Eles no templo cuidavam da música, da guarda, da limpeza, da tesouraria. Eles cuidavam de tudo no templo. Eles cuidavam da vida religiosa de Israel. O sacerdote era aquele que se colocava diante de Deus, era o que dava as ordens. E o levita era um ajudante do sacerdote. E o sacerdote passa a ver o homem. Jesus diz que eles veem o homem, mas eles não fazem nada, ele vai embora. O levita também passa a ver o homem e vai embora. E aí Jesus diz que veio um samaritano, e ele fica com compaixão, ele tem misericórdia, ele tem piedade, e ele para a sua viagem, ele vai, socorre o homem, cuida do homem ali, ele faz os primeiros socorros ali. Depois ele coloca o homem ferido, o judeu, no seu próprio
animal, leva o homem para uma hospedaria, e lá na hospedaria ele fala para o hospedeiro: cuida dele e deixa pago. Ele tira do seu dinheiro, do seu bolso, e ele paga. Ele investe na vida daquele homem, que era o que dele? Nada. Ele conhecia o homem? Não. Era amigo dele? Também não. Mas ele paga, cuida do homem e vai embora. E ele diz: quando eu voltar, se você gastar algo mais, ponha na minha conta, que eu pago. Ele não conhece a pessoa, mas ele se importou. O amor soluciona a questão. A história que Jesus contou, ela se repete todo dia. Todo dia essa história está se repetindo. A história se chama vida. A história se chama vida. Jesus está falando do quê? Ele está falando da nossa vida. O grande problema é qual dos personagens da história nós somos. Qual dos personagens? Nós temos quais personagens nessa história? O viajante, o homem que está descendo de Jerusalém para Jericó. Aí a gente tem o outro personagem, que são os ladrões. Os ladrões. Aí a gente tem outro personagem, o sacerdote. Aí tem outro personagem, o levita. E o outro personagem, o último personagem que Jesus coloca, o samaritano. O samaritano. Às vezes nós nos preocupamos com a vida eterna, mas de uma forma muito superficial. Aquele mestre da lei, ele fala com Jesus: o que eu tenho que fazer? E Jesus pergunta para ele: o que a lei diz? O que a palavra diz? E ele vai dizer o seguinte: ame a Deus e ame o teu próximo. E aí quando o Senhor falou: você disse certo, é isso aí. Aí ele: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Às vezes nós passamos e vemos pessoas à nossa volta, e muitas vezes a gente não tem a menor disposição. A gente não tem, o nosso coração não se move em favor deles. A Bíblia fala para a gente, em diversas ocasiões, que Jesus foi movido de íntima compaixão. Nós muitas vezes não temos isso. Nós às vezes agimos que nem o sacerdote. A gente passa ao largo. Mas eu volto a dizer, o sacerdote está descendo pela mesma estrada, não é outra. Nós todos estamos na mesma estrada, irmãos. A história é a vida, a estrada é a vida. Eu, quando leio esse texto, eu sempre lembro do seu pai. Seu pai cantava um hino que dizia assim: a vida é uma estrada alongada, onde os meus pés vão ainda. E no final dessa estrada, outra estrada não finda. Nós estamos numa estrada, irmãos. A vida é uma estrada. E está nela o viajante, está nela o sacerdote, está nela o levita, está nela o ladrão, está nela o samaritano, todo mundo. Estamos nessa estrada, eu e você. Eu e você. Mas qual é a postura que nós vamos ter nessa estrada? Eu vejo que cada um desses personagens, todos eles têm um encontro com o homem caído, com o homem viajante. Primeiro que se encontra com o viajante é o ladrão. E o texto bíblico diz para a gente que o ladrão vai lá e bate, rouba e deixa o homem quase morto. A gente vê isso hoje com frequência. E eu não estou falando, irmãos, daquele cara que está com a moto parando a pessoa lá no ponto do ônibus, às vezes 5 horas da manhã, a pessoa indo trabalhar, e às vezes a pessoa não tem nada, ele leva o cartão do ônibus e a marmita. É umas coisas absurdas. Eu lembro uma vez que um rapaz veio fazer ocorrência e tinham levado a marmita dele. E ele falou para o cara: só tem a marmita. O cara falou: eu vou bater um rango. Levou a marmita do cara, não tinha nada, só tinha a marmita. Levou a marmita dele. Nós estamos na estrada, irmãos, e tem esse tipo de ladrão. O ladrão é aquele que quer tomar coisa do outro. Mas não é só assim que se toma.
Nós estamos vivendo hoje um mundo em que as maneiras de tomar, elas evoluíram bastante. Uma certa pessoa monta uma lanchonetezinha num lugar, não tem nada lá. Aí ele monta uma lanchonetezinha e começa a vender, e aí começa a juntar gente lá. Aí alguém passa por lá, vê e fala: opa, aqui tem um movimento bom, eu vou montar um McDonald's. E aí o cara monta um McDonald's do outro lado. Para onde vão os clientes desse rapaz? Eles vão continuar na lanchonetezinha pequenininha? Eles vão para o McDonald's. Não é isso? O cara monta uma lojinha, vende lá umas roupas e tal, e está indo bem, e alguém vê que aquilo tem uma clientela, e alguém monta lá uma loja de uma marca, e tira os clientes daquele lá. Alguém monta um restaurantezinho, e eu vi isso. Tinha uma senhora, eu trabalhava ali na freguesia, e tinha uma senhora, ela fazia almoço, e ela usava o espaço de um lava rápido. Ela usava o espaço do lava rápido, ela cozinhava bem, todo mundo ia almoçar com ela. Aí tinha padaria ali perto, os caras da padaria vendiam almoço, denunciaram ela. Aí foi o fiscal lá e: não, você não pode fazer comida aqui não pode. E ela teve que sair de lá. Aí ela foi para um outro lugar, ela alugou um salãozinho, era um salãozinho pequenininho, mas o pessoal acompanhou ela, não foram para a padaria. Aí lá no salãozinho, a dona do salão, ela alugou, né? E estava indo, ficava cheio de gente lá. Aí a dona do salão pediu o salão para ela, e a mulher depois quis montar também lá, continuar vendendo almoço lá. O que é isso, irmãos? É essa atitude aqui do ladrão. Eu quero o que você tem, e se você não me der, eu tomo. Às vezes não vai tomar com um revólver, mas usando essas estratégias. Eu quero, e se você não der, eu tomo. Nós estamos vivendo num mundo em que o poder econômico está sobressaindo. Eu, quando era criança, a gente fazia compra, a gente chamava de supermercado, era um mercadinho, né? Os mercadinhos acabaram, porque as grandes redes, elas chegam e acabam com os mercadinhos. Ali na Raimundo Pereira, você mora por ali ainda, né? Perto de onde você mora, tinha lá embaixo o Atacadão. Acho que antes nem tinha o Atacadão, tinha os mercadinhos ali na avenida. Aí abriram o Simônica. Depois, o Simônica veio depois do Atacadão, né? Tinha o Atacadão lá embaixo, aí abriram um mercado que era o Simônica, que o Sonda comprou. Depois abriu o Roldão e o Açaí. E o mercadinho pequenininho que tinha lá, praticamente acabou. Ninguém nem sabe mais que existe aquele mercadinho. Esse cliente seu, eu quero, se você não der, eu tomo. Porque a grande rede, ele coloca lá as promoções, e as pessoas vão por causa da promoção e compram muitas outras coisas. As padarias estão acabando. Porque você vai no mercado, o mercado pode vender o pão muito mais barato que a padaria. Porque a padaria só vende pão, leite, alguma coisa lá, lanche, essas coisas. E o mercado vende produto de limpeza e tanta coisa que... Alguns colocam lá até os eletrodomésticos, né, como os Carrefour, os Extra, e vende tudo. E aí você vai na padaria? Não, você vai no mercado. Eu quero o seu cliente, se você não der, eu tomo. E a gente começa a achar que essas coisas são normais. Eu louvo a Deus pela sua vida, Diego, por convidar a gente para estar aqui. Porque muitos pastores não fazem isso, porque eles têm medo do pastor chegar lá e vou roubar suas ovelhas. Não tem isso? E tem alguns que vão lá nesse sentido, nesse intuito, vão roubar. Eu quero, e se você não der, eu tomo. Com mentiras. Tem igrejas que estão crescendo na base das mentiras, do engano, enganando as pessoas, tirando as pessoas de um lugar e enganando elas. Lá na década de 80, muitos jovens saíram das igrejas e foram para um movimento que tinha, e foi tudo meio que na mentira. E muitos daqueles que saíram, que era gente que atuante, hoje está
fora dos caminhos do Senhor. A gente tem uma outra pessoa que se encontra com o homem caído, o sacerdote. E o ofício sacerdotal, antes de mais nada, é se colocar diante de Deus em favor do homem. No Evangelho de Lucas, conta pra gente que Jesus certa vez está indo para Jerusalém. Os discípulos estão com ele. E eles passam por as aldeias dos samaritanos. Mas eles estão indo para Jerusalém. E os samaritanos então não querem receber Jesus, porque judeu e samaritano não se davam. Não se davam. Havia uma rixa, que era uma coisa histórica. E eles não recebem Jesus e nem os discípulos. Os discípulos queriam ficar lá, pernoitar, para depois continuar a viagem. E eles não recebem. Aí os discípulos, João e Tiago, vão falar para Jesus: o Senhor quer que a gente ore como orou Elias, para que desça fogo do céu e os consuma? E Jesus fala: o que é isso? Vocês não sabem de que espírito são. Algumas versões colocam como uma afirmação, outras como uma pergunta. Jesus perguntando para eles: vocês sabem de que espírito vocês são? Você sabe de que espírito você é? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O sacerdote é aquele que se coloca diante de Deus em favor do povo, em favor das pessoas. É aquele que está ali para que as pessoas sejam poupadas, para que vidas sejam salvas. Vocês exerceram um ministério sacerdotal em meu favor quando estavam orando por mim lá internado no hospital. Sacerdócio é isso. E o homem vê, aquele sacerdote vê o homem caído. Ele tem um encontro com o homem na estrada, na vida. E o que ele faz? Ele não faz nada, porque ele diz: eu já cumpri as minhas obrigações lá no templo em Jerusalém. E ele está descendo pela mesma estrada. Está descendo pela mesma estrada. E é uma coisa perigosa é se descer pela estrada, porque Jerusalém, ela de uma certa forma representa para a gente o lugar onde nós temos a comunhão com Deus, o lugar onde nós desfrutamos salvação, o lugar onde nós desfrutamos da graça do Senhor de uma forma muito intensa, a presença de Deus. E na estrada às vezes a gente desce e vai para um outro caminho, vai para Jericó, e Jericó representa um lugar de maldição. Jericó é a primeira cidade conquistada após o povo de Israel cruzar o Jordão junto com Josué. Não foi o povo, não foi Josué que destruiu aquela cidade. Foi eles que venceram? Não, foi Deus. Porque a cidade tinha uma muralha. Não era um muro, era uma muralha. Era uma cidade intransponível, invencível. E Deus falou para eles: vocês vão rodear a cidade 7 dias. No 7º dia vocês rodeiam a cidade 7 vezes. Isso derruba muro? Não. Deus não falou para eles: aí no 7º dia você joga uma dinamite. Eles não tinham. Pega o canhão, também não tinha. Fizeram isso. No 7º dia, na 7ª volta, eles gritam e o muro cai. Foram eles que venceram, não foi Deus. Como eu disse para vocês, eu não venci a Covid, foi Deus. Não foi Josué que venceu Jericó, foi Deus. E depois de destruir aquela cidade, que Deus falou: destrói tudo, Josué declara ali uma maldição: aquele que reconstruir essa cidade, quando ele lançar os fundamentos, vai morrer o seu filho primogênito. E quando ele terminar, ele colocar as portas, ele vai enterrar o seu filho caçula. E isso aconteceu. Jericó passa a ter a conotação de um lugar de maldição. E na estrada da vida, irmãos, às vezes a gente sai do lugar da bênção e vai para os caminhos de maldição. O sacerdote está no mesmo caminho do viajante, e ele não consegue ter compaixão daquele homem caído ali. Aí passa um levita também pelo mesmo caminho, e o levita olha o homem lá e ele não faz nada. Talvez ele disse: mas eu já toquei no louvor hoje, já cantei no louvor, eu já limpei a igreja, eu já sei lá o que eu fiz, né? Eu fui levar a cesta básica para os necessitados, eu fui visitar os doentes lá de Jerusalém. E aí ele vê aquele cara e ele fala: não, isso aí não é problema meu.
Esse aí não tem nada a ver com ele, eu não sei nem quem é ele. A Bíblia diz que o homem estava quase morto. Talvez ele olhou e falou: ele vai morrer, e se eu pôr a mão num contaminado, depois eu não vou poder tocar no outro culto à noite. Porque não era isso que dizia? Quando alguém tocava no morto, ficava imundo, não podia estar na celebração do Senhor. E às vezes, com medo de tocar e não poder participar da celebração, esquece o que é mais importante. O que é mais importante? Jesus fala para os fariseus que eles eram muito rigorosos com a lei, e eles esqueciam o mais importante: a justiça, a misericórdia. Essas coisas são muito importantes. Deus espera que nós sejamos pessoas que vão exercer misericórdia. Deus quer ter misericórdia das pessoas. E como Ele vai fazer isso? É através da minha vida e da sua vida. É através de nós. É quando a gente se coloca diante de Deus para orar, para interceder. A gente pode fazer alguma coisa a mais? Então vamos fazer. Alguém caído? Vamos levantar. Vamos ajudar. Eu preguei essa palavra uma vez na igreja, e na outra semana a gente está saindo com pressa, e tinha um rapaz lá vizinho, e o problema dele é bebida. Ele bebe demais, e ele tinha caído e não conseguia levantar. Aí tinha um menino ajudando ele, e o menino não conseguia pôr ele em pé, e eu fui ajudar, e eu também quase não conseguia pôr ele em pé. Aí ele ficou em pé, mas ele não conseguia andar. A gente teve que levar ele quase que carregado para casa. E aí a Márcia falou: poxa, mas nós estamos com pressa, né? Eu falei: mas eu preguei isso, e esse menino que estava ajudando o rapaz estava na igreja. Eu falei: como é que eu vou deixar ele lá? Mas não foi só isso, irmãos. Como é que a gente vai deixar o cara lá caído lá, no meio da rua? Vai passar um carro e matar ele lá? E é um rapaz que a gente já chamou para a igreja quantas vezes ele, a mãe dele, mas não quer saber. Ele ainda fica bravo. Quando ele está bravo, quando ele está bêbado, ele fica muito bravo. E ele está sempre bêbado. Um dia ele não conseguia andar, ele chamou um rapaz lá: me ajuda aí, estou com um problema no joelho. Aí o rapaz olhou para mim e falou: mudou o nome, agora é joelho. É. A gente passa, irmãos, e às vezes a gente ignora. A gente ignora isso. Nessa crise, milhares de pessoas que antes pagavam aluguel, agora estão morando na rua, estão na rua. Não sei se dá para dizer morando na rua, né? Acho que na rua não se mora, né? Estão na rua, estão em condição de rua, em situação de rua, não estão morando. Teve um programa, o repórter lá, como é que chama? Profissão Repórter. Teve um programa Profissão Repórter, já tem um tempinho, que mostrou a situação de muitas pessoas que perderam o emprego, perderam renda e não conseguiam pagar aluguel. Às vezes, em uns lugares extremamente precários, a pessoa não conseguia pagar. E estava sendo despejada, indo para as ruas, gente idosa. Mostraram uma mulher, e eu falei: meu Deus, parece que tem pessoas que são marcadas pela desgraça. O repórter falou: eu não sei quantos anos atrás a gente entrevistou a senhora, não foi? Foi, ela estava na rua e conseguiu uma casinha num lugar aí, não sei onde era, Franco da Rocha, se não me engano. E por que a senhora está na rua de novo? Porque deu uma chuva forte, o barranco desceu e levou a casa dela. E era uma senhora de, sei lá, uns 60 e tantos, 70 e tantos anos, está na rua de novo. Ela estava na rua, conseguiu uma casinha, o barranco desceu e levou a casa dela de novo, embora. Irmãos, são situações muito difíceis, e Deus espera encontrar em nós pessoas que tenham misericórdia. Quem é o próximo daquele homem? O que teve misericórdia dele. E aí a palavra do Senhor Jesus para mim, para você é: faça desta maneira, que nós possamos aprender a ter misericórdia. Deus diz na palavra que Ele quer de nós misericórdia e não sacrifício. Misericórdia é melhor do que sacrifício. Eu louvo a Deus, eu fiquei internado lá, e eu orei por algumas pessoas, e as pessoas foram embora, eu fiquei lá. Eu fiquei quase todos os dias sozinho. Aí eu fui para um outro quarto que tinha um rapaz que era crente, e aí nós oramos,
O pessoal até veio ver, né? Porque falando em língua lá, né? E eu orei por ele, graças a Deus, 3 dias depois ele foi embora. E eu ainda continuei lá mais uma semana. Mas graças a Deus, irmãos, a gente não pode ficar olhando para o nosso umbigo. Não. O que nós pudermos fazer, vamos fazer. Se o que nós pudermos fazer for apenas orar, e orar não é apenas, porque quando a gente ora, Deus move a mão dele. Deus move a mão dele, não é apenas. A gente acha que orar não é fazer nada. Orar é o principal. Antes de você fazer qualquer coisa, ore. Tem alguém passando necessidade, antes de você levar lá uma cesta básica para ele, ore. Porque Deus vai abrir uma porta para ele de emprego e ele não vai precisar da cesta básica. Tem alguém doente, antes de você fazer a visita para ele, ore, porque Deus pode curá-lo. Tem alguém passando por um problema lá no casamento, antes de você dar o conselho, ore, porque Deus restaura casamentos, Deus restaura vidas. Tem alguém lá oprimido por um vício, antes de você tentar levar ele para uma casa de recuperação, ore, porque Deus liberta. Deus espera encontrar em nós pessoas que sejam misericordiosas. A palavra de Jesus é: faça o mesmo, faça o mesmo. A gente não pode ser aquele do tipo que o que eu vou tomar dele, mas o que eu posso ofertar a ele. É isso que Deus espera de nós. Posso orar? Vamos orar? Bendito Deus, Pai do nosso Salvador, o Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos juntos aqui nessa noite, pelo pastor Diego e por toda a igreja, por todos os irmãos aqui da igreja, da comunidade livre em Cristo. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelos irmãos que intercederam por mim, exerceram o seu ministério sacerdotal, se colocando diante do Senhor em meu favor quando eu estive internado, quando meu filho estava internado. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço. E eu peço que o propósito e o projeto do Senhor na vida dos meus irmãos, de toda essa igreja, continue, Senhor. Que o Senhor continue exercendo o seu propósito através da vida do pastor Diego, dos pastores, dos obreiros, dos irmãos, das irmãs, dos jovens, das crianças, do grupo de louvor, enfim, por meio de toda a igreja, que o Senhor continue exercendo o teu propósito nesse mundo. E eu creio que o propósito do Senhor é demonstrar ao mundo que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça e de misericórdia. Que a igreja do Senhor seja um canal nesse mundo de misericórdia e de graça. Que cada irmão e cada irmã sejam um instrumento do Senhor de misericórdia e de graça, não apenas dentro da igreja, Senhor, mas com aqueles que eles cruzarem pelo caminho, aqueles que estiveram caídos pelo caminho, às vezes literalmente, às vezes, Senhor, de uma forma metafórica, caíram no vício, caíram na incredulidade, caíram, Senhor, na fé, se desviaram. Que o Senhor possa fazer com que cada um desses irmãos, cada um daqueles que estão acompanhando esse momento de culto, de oração, de adoração, que eles possam ser instrumentos do Senhor, de amor, de graça, de misericórdia, para que aquele que caiu e que está quase morto, ele receba a vida do Senhor, ele seja restaurado, ele seja transformado, ele seja liberto. Nós cremos que o Senhor quer fazer isso. O Senhor quer fazer isso nessa cidade, o Senhor quer fazer isso no Brasil, o Senhor quer fazer isso até os confins da terra. É o chamado do Senhor para a tua igreja, para mim e para cada um dos meus irmãos que estão aqui, por cada um dos irmãos que estão ouvindo e acompanhando através das mídias, Senhor. Que o Senhor possa levantar e usar, e que assim o Senhor seja exaltado, o Senhor seja louvado, e a poderosa salvação do Senhor se manifeste sobre todos. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Te agradeço por esta igreja, e eu peço que o Senhor cumule de bênçãos e de graça todos os irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Obrigado, pastor Diego, obrigado, irmãos, obrigado toda a igreja pela honra. Obrigado. Deus abençoe.